pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Hoje eu sou somente eu, a Bruna, porque é um mini episódio, então nem recado tem, o único recado é as canecas estão acabando, então se você ainda não pegou a tua, corre lá, que tá terminando mesmo, são acho que se não me engano tem 8 ou 9 ainda. Mas fora isso, bora pro caso de hoje então. O Tim Lopes foi um dos maiores jornalistas investigativos brasileiros, ele era super famoso. Ele nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 18 de novembro de 1950. Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento mudou-se aos 8 anos para o Rio de Janeiro e aí ele cresceu na favela da Mangueira. Ele se formou em jornalismo na Faculdade Hélio Alonso e começou a sua carreira na revista Domingo Ilustrada, onde ele ganhou seu apelido de Tim por causa de sua semelhança física com o cantor Tim Maia. O Lopes amava a profissão e passou por vários meios de comunicação, como Folha de São Paulo, O Dia, Jornal do Brasil, O Globo e pela revista Placar. Em 95 ele começou a fazer reportagens no programa de TV Fantástico, e aí ele se tornou produtor do programa a partir de 96. Foi atuando como repórter investigativo disfarçado que o Tim encontrou morto no dia 2 de junho de 2002, na favela da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, quando ele foi sequestrado e assassinado por membros do Comando Vermelho, liderados na época pelo traficante Elias Pereira da Silva, que era conhecido como Elias Maluco. O Tim estava na favela para investigar um dos bailes funks que era organizado pelo tráfico local e que estava promovendo prostituição infantil. Os traficantes obrigavam as meninas menores de idade a fazerem sexo em público e aquelas que não participassem dos bailes sofriam duras represálias do grupo. Além disso, o consumo de drogas era constante dentro do evento e a comunidade já tinha tentado entrar em contato com a polícia diversas vezes, alertando sobre a situação, mas eles só conseguiram ser ouvidos pelo jornalista que foi até a Vila Cruzeiro para averiguar essa situação. Essa era a 5ª visita que ele fazia nessa região, ele já tinha frequentado lá 4 vezes, e em 2 oportunidades ele fez imagens com uma microcâmera expondo o que acontecia dentro desses bailes. Então ele foi capturado quando ele estava parado em uma das principais ruas da favela, bebendo uma cerveja. Ele tinha a câmera em sua cintura, e aí um menino teria alertado os traficantes de que uma luz estava saindo da cintura do jornalista. Eles já estavam procurando ele nessa época, né? Ainda no local ele foi espancado, então antes de ser levado para o seu destino final, que foi a favela da Grota, o Tim levou vários tiros em seus pés e pernas e foi colocado em um porta-malas de um carro. Ele foi levado então para a favela da Grota, a comunidade controlada pelo Comando Vermelho, e aí o Tim Lopes foi amarrado em uma árvore em uma região chamada de Pedra do Sapo para uma sessão do Tribunal do Crime. Um ano antes disso acontecer, então, o Tim Lopes, em um trabalho primoroso como repórter disfarçado, fez uma complexa investigação sobre o feirão das drogas que acontecia na favela da Grota, que é situada no Complexo do Alemão. Nesse lugar, drogas e armas eram comercializados à luz do dia e, graças à denúncia dele, os negócios do grupo tiveram um declínio vertiginoso e vários traficantes foram presos, como Cláudio Orlando do Nascimento, o Ratinho, e o Tim Lopes, inclusive, recebeu o prêmio ESSO pelo trabalho dele, né, que é um dos maiores prêmios de jornalismo. Foi justamente o traficante Ratinho, já solto, que acabou reconhecendo ele. O Tim Lopes foi morto de uma forma brutal. Ele teve seus olhos queimados com um cigarro, seus membros foram decepados com uma espada, enquanto ele ainda estava vivo, isso tudo feito pelo Elias Maluco, que era o líder da facção naquele lugar, né? O resto do corpo, então, foi queimado com pneus em uma prática chamada micro-ondas. O caso só pôde ser resolvido porque ele tinha deixado o motorista esperando por ele, isso na entrada da favela, né? E aí, como ele não apareceu, o motorista ligou para a emissora, que esperou cerca de 11 horas para comunicar à polícia, aguardando que Tim fosse aparecer, acreditando que talvez ele estivesse no campo, fazendo alguma investigação, né? Então, por isso eles não queriam ligar para ele e talvez delatar que ele fosse um repórter. Então, como ele não retornou, a 22ª Delegacia da Penha foi acionada e o detetive Daniel Gomes assumiu o caso. Os comerciantes do local viram o Tim conversando com traficantes às 20 horas do dia de seu desaparecimento e sendo conduzido por eles para outro lugar. Mais tarde, ele também ouviu dos moradores uma série de relatos sobre um homem que foi espancado e morto pelos traficantes.
O Gomes então não teve dúvidas, né? Tratava-se mesmo do Tim Lopes. Mas ele precisava de provas. Ele chegou a encontrar restos humanos junto a pneus queimados na região da Vila Cruzeiro, mas exames de DNA mostraram que não se tratava dele. Os policiais prenderam então, alguns dias depois, 2 traficantes do bando do Elias Maluco no Morro da Caixa d'Água, que fica também na região da Penha, e aí eles admitiram que o Elias tinha matado o jornalista, dando uma série de detalhes sobre o crime. O detetive então passou a fazer buscas na favela da Grota e na região da Pedra do Sapo. Eles encontraram vários fragmentos de ossos queimados em uma cova rasa. Exames comprovaram que parte deles pertenciam ao Tim Lopes e também acharam nesse local seu relógio, seu crucifixo e sua microcâmera. Além disso, a polícia também encontrou partes da espada que foi usada para matá-lo. O Elias Maluco então foi preso no dia 19 de setembro de 2002, depois de uma mega operação na favela da Grota. Ele foi condenado a 28 anos e meio de prisão em 2005, mas em 2019 o ministro Marco Aurélio de Mello do Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade para ele. Mas a primeira turma do STF suspendeu essa decisão e mesmo assim os advogados dele ainda buscam na justiça provar a inocência do Elias. Segundo a advogada Alexandra Oliveira Menezes, ele não estava na cidade quando o crime ocorreu. Segundo eles, ele estava visitando parentes na cidade de Mar da Espanha, em Minas Gerais, e o município que fica na divisa com o Rio de Janeiro tinha um sinal telefônico muito fraco e ele não teria tido condições de ordenar a morte do jornalista. Se a justiça vai engolir essa história, é outra conversa. Então, quanto ao Tim Lopes, fica o legado de um jornalista que amava o que ele fazia, que adorava investigar e que gostava de se colocar no lugar do entrevistado, de sentir na pele o que se passava os brasileiros para poder contar suas histórias. Por causa disso, a partir de 2002, foi criado um prêmio em sua homenagem, que é chamado Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, que tem o intuito de incentivar que os jornalistas seguissem os passos do Tim e seguissem investigando casos de exploração sexual infantil. Bom, então tá aí, gente. Eu lembro desse caso na época que aconteceu. Eu era muito nova, mas eu lembro, né, de ver na TV e eu não sabia de tantos detalhes até então. Para mim era tudo relacionado ao tráfico de drogas, mas eu não sabia que tinha todo esse lado de exploração infantil também. Então eu espero que vocês também tenham aprendido algo com o episódio de hoje. E até a próxima, tchau. Se você quiser mandar dicas pra gente, pode mandar no nosso Insta, ou entra lá no nosso grupo também, que participa das conversas, e entre no nosso Discord, que nós temos um servidor lá e tem tudo no nosso site, tem todas essas redes sociais com os links. Então é isso, tchau, tchau.